Leitura de hoje, Oséias 10, 1 a 3, 7 a 8 e 12, tá? Israel era uma vinha exuberante, é o canto da vinha, muito comum no antigo Israel, no Antigo Testamento, e dava frutos para o seu consumo. Lá na Itália, fiquei 12 anos lá, vi muita vinha, vinhedo, vinho bom, apesar de não beber, né? Mas quem gosta, né? O que é que uma vinha tem que dar fruto? Quando o Senhor compara Israel com uma vinha, o que ele quer? Que Israel dê fruto. Quando o Senhor compara a Igreja Católica com uma vinha, porque a Igreja é o novo Israel, o que é que o Senhor quer? Que a Igreja dê fruto. Quem é a Igreja? Cada um de nós, o corpo da Igreja, Cristo, o cabeça da Igreja. Cristo já deu fruto. Então é que cada um de nós tem que dar fruto. O que é que a Igreja Católica quer hoje de nós? Que cada um de nós aqui dê fruto. Como é que eu consigo dar fruto? Seguindo a Igreja, a lei da Igreja, as normas da Igreja, 10 mandamentos da lei de Deus e 5 da Igreja. Inclusive, pagar o dízimo é mandamento da Igreja, né? Tem que confessar, quem não paga, né? Tá? Então, se é católico, tem que seguir. Todo sacerdote paga o dízimo sacerdotal, 10%. Na medida da sua produção, erguia numerosos altares. Aqui virá uma crítica contra a idolatria, em que Israel ergueu altares a outros deuses para adorar outros deuses. Mas o Senhor só fala isso? Não, o Senhor não, é o profeta Oséias, o grande profeta. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Acabei de dizer, idolatria. Qual o grande pecado de Israel do Antigo Testamento? Idolatria. Qual o grande pecado hoje da humanidade? Idolatria. Tirar Deus do seu lugar e colocar outro Deus. Ou uma ideologia, ou uma pessoa, seja lá o que for. Religião católica é muito mais de que qualquer ideologia, seja de direita, seja de esquerda. O padre não se envolve em partido político. É vetado, não pode. Está lá no direito canônico. Mas muitos aí estão toda hora. Não pode se associar a um partido político, nem manifestar em público suas convicções políticas, ser de direita, ser de esquerda. O padre tem que anunciar o quê? A lei de Deus, pronto. Religião é muito mais do que política. Agora, o leigo, você pode se associar, deve se associar. O padre tem que formar leigos que entrem na política, mas o padre não entra na política. E formar de acordo com a lei de Deus. Aqueles partidos que são contra a lei de Deus, católico não vota. Eu tenho falado aqui, todo dia, aquelas 5 leis. Não pode votar em partido que é a favor de aborto, união civil do mesmo sexo, ideologia de gênero, divórcio, legalização da droga. Leia o programa do partido e veja quem é. Isso aqui é contra a lei de Deus. Eu não estou anunciando política, não, estou anunciando religião. Lei de Deus. Tá? Então, o padre é muito maior do que a política, a religião. E o homem, antes de ser um animal político, é um animal religioso, imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu tenho que seguir é a lei de Deus. Se a lei política é a favor da lei de Deus, ok. Se não é, eu não sigo. Eu sigo a lei de Nosso Senhor.
Por isso que o sacerdote não pode estar subordinado a um partido ou ideologia política, porque nenhum partido ou ideologia é totalmente cristão ou cristã. Sempre tem uma norma lá contra a lei de Deus. Tá? E se eu sou católico e cristão, sigo o quê? A lei de Deus. Não importam as ideologias, importa a lei de Deus. E colocar uma ideologia no lugar de Deus ou contra Deus é idolatria. É o que o Oséias está dizendo aqui. Tá? Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Quanto mais enriqueciam, mais davam dinheiro para os ídolos. Mais pecavam. Quem? Israel. Com o coração dividido, a idolatria divide. No tempo de Elias, eles queriam seguir Baal, um ídolo, e o Senhor. Pode não. Ou segue o Senhor, ou segue o ídolo. Com o coração dividido, deve agora receber o castigo. Castigo que é consequência do pecado de Israel. Como hoje é consequência do pecado da humanidade. Não é castigo, é consequência do pecado. Pena pelo pecado. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. Aconteceu quando o exército assírio entrou em Israel do norte, derrubou tudo, queimou tudo, levou todos os prisioneiros. De certo dirão agora, não temos rei. Perderam o rei. Não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Ainda no pecado, ainda na consequência do pecado, eles ainda assim se colocavam contra o Senhor. Ainda assim se colocavam contra o Senhor. Ainda no exílio se colocavam contra o Senhor. Pecado muito grande esse de Israel. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está aniquilada, a capital toda destruída. Seu rei vai flutuando igual a palha em cima da água. Palhazinha aí na água. Né? O rei não tem mais nenhum poder. Bonito, poesia aqui. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos. O que eram os lugares altos? Eles adoravam os ídolos lá, os deuses que não são deuses, em lugares elevados. Colina, tal e tal. Erigiam uma estela. O que é estela? Estela é uma rocha assim, ó, com esse formato. Ali oferecia o quê? Holocausto aos deuses, que não são deuses. Fazia até um altar, colocava várias estelas e oferecia o sacrifício ao Baal e outros aí. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Volto a dizer, o grande pecado de Israel é a idolatria. Não é o que a teologia da libertação fala. O grande pecado não é o pecado social. O que conduziu Israel ao exílio foi a idolatria. Claro que nós só não quer pecado social, mas o mais importante não é lutar contra o pecado social, é lutar contra a idolatria. Tá? Pecado de Israel, idolatria. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. No local dos altares não vai crescer nada, só mato, só espinho. Cadê o Deus? Os deuses lá que eles ofereceram sacrifícios, não existem. Foram derrotados todos. Então se dirá aos montes, cobri-nos,
e as colinas cair sobre nós. Será tão grande o desespero, será tão grande o desmantelo, que eles vão gritar para morrer. E não vão morrer. Irão para o exílio e serão escravizados por causa da idolatria. Atenção que hoje está cheio de idolatria. A idolatria de Israel conduziu Israel ao exílio. A idolatria de hoje conduzirá a humanidade ao exílio. Atento. Semeai a justiça entre vós e colhereis amor. Então, deixai os ídolos. Tem ainda saída para hoje? Tem. Tinha saída para Israel? Tinha. O que é? Seguir a justiça, seguir a misericórdia, porque o Senhor, o que ele é? Justiça e misericórdia. Sede justo com tudo e com todos. Sede misericordioso com tudo e com todos. Ainda tem saída hoje para a nossa humanidade? Tem conversão. Seguir o que é conversão hoje nessa leitura. Praticar a justiça, o direito e a misericórdia. E colhereis amor, misericórdia. Desbravai uma roça nova. Fazei uma nova colheita. Plantai uma coisa nova. Que coisa nova? Justiça e misericórdia. Orai, adorai o Senhor. Se converter. É isso que ele quer hoje? É. Para todos nós. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós. Esse versículo 12 é muito importante. O profeta está falando hoje com cada um de nós. É tempo de procurar o Senhor. É tempo de procurar o Senhor. É o Kairos, é tempo de se converter. Quando? Agora. Durante esse vírus? É. Até que ele venha, o Senhor retornará. E derrame a justiça em toda a terra e em nós. O Senhor virá para julgar. Agora é a hora da conversão. Chegará um dia que não terá mais tempo de conversão. A conversão é agora. Escutem o que eu estou dizendo. Essa leitura não é só de 800 anos antes de Cristo, não. Essa leitura é para hoje. É tempo de procurar o Senhor e se converter agora. Porque o Senhor, ele retornará. E ele julgará. E quando ele voltar para julgar, não tem mais tempo de se converter, não. A conversão é agora. Então jogue seu joelho no chão, ore ao Senhor. Porque o tempo de conversão é agora. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Segunda leitura é o Salmo 104 do grego, 105 do hebraico. Muita atenção. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscar a face do Senhor hoje, agora. Conversão. É o que disse o Oséias lá na leitura inicial. Cantai, entoai salmos para ele. Para quem? Para o Senhor. Então, de novo, cantar. Cantar para quem? Para o Senhor. Tá? Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Só o nome de Deus é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Quando a gente busca a Deus, o nosso coração exulta. É claro que eu tenho que buscar a Deus antes de pedir perdão, reconhecer o nosso pecado, nossa fraqueza diante do nosso Senhor. Pedir perdão a nosso Senhor por tudo aquilo e todo dia que a gente faz de errado. Todo mundo erra, todo mundo peca, tá? Então, o que é? Pedir perdão a nosso Senhor. Evitar completamente o pecado mortal, né?
e lutar contra o pecado fraco, venial. Porque um pecado venial pode se tornar um pecado mortal. Maior louvor que ele fala aqui, que eu tenho que oferecer a Deus, qual é? Um coração arrependido. Recordem lá quando Davi pecou com aquela mulher, o que ele fez? Caiu no chão e disse, pequei, Senhor, misericórdia. Então, cai no chão e diga, pequei, Senhor, misericórdia. Esse é o maior louvor que eu dou a Deus, buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Eu tenho que procurar quem? A Deus. Eu tenho que procurar o homem, nem a mulher. Tem que procurar a nosso Senhor. Buscai constantemente a sua face. A face do Senhor, quem é o Senhor. O nome do Senhor, quem é o Senhor. São figuras que eles usam no antigo Israel. Né? Tem que entender a leitura. Tá? A face do Senhor é o Senhor. Tá? Lembrai, recordai as maravilhas que ele fez. Fez e faz hoje. Hoje nos dando o tempo da conversão. É o Kairos. Tempo da conversão. Seus prodígios e as palavras dos seus lábios. Quais são as palavras dos lábios do Senhor? Irmão, é a lei dele. Hoje na igreja é o que o Oséias está dizendo, o que o Salmo hoje está dizendo. Cada dia a igreja católica coloca diante de nós leitura. A vontade do Senhor se manifesta onde? Aqui, nessa leitura. Na leitura inicial e no Evangelho. Tá? Recordai as maravilhas que ele fez e faz cada dia, né? Seus prodígios e as palavras dos seus lábios que estão aqui nesse salmo. O que é que está dizendo? Buscai constantemente o Senhor, a face do Senhor. Descendente de Abraão, seu servidor. Quem é Abraão? Aquele que ele escolheu, mandou sair da terra dele. Abraão nasceu onde hoje é o Iraque. Tá? Ali, Bagdá, ali, aquela região. Aí o Senhor tirou ele de lá, mandou ir até a terra prometida e disse, a terra aqui é tua. Ele era casado, mas era velho, mulher velha, né? Foi até o Egito, voltou, peregrinou, mulher teve um filho, Isaac, teve outro, Ismael, não dela, da escrava, mas os filhos da escrava nasceu nas coxas da Sara, né? Vou falar assim porque é isso que está lá na Sagrada Escritura. E deu origem ao povo árabe, Ismael, né? Que são descendentes de Abraão. E até hoje lutam lá por aquela terra. Tá? Aí de Isaac nasceu quem? Jacó, os 12, as 12 tribos, por aí vai. Foram para o Egito, retornaram e tomaram posse da terra. Aquilo que o Senhor tinha prometido a ele aconteceu. Quem é o descendente hoje de Abraão? Eu e você, a Igreja Católica. Por quê? Porque o antigo Israel idolatrou. Então, o Senhor mudou a aliança que fez com eles e criou uma nova aliança no sangue e no corpo do seu Filho Jesus Cristo. Essa nova aliança hoje é a Igreja Católica, que é o corpo do Filho de Deus. A Igreja Católica, ele é o cabeça da igreja, a igreja o corpo dele. Então, a descendência aqui que ele estava falando, eu e você, cada um de nós. Descendente de Abraão, eu e você. Seu servidor. E Abraão era um servidor. Então, eu tenho que ser o quê? Servidor de quem? Nosso Senhor. Servidor do Pai. Do jeito que Jesus é o servidor do Pai. Filipenses 2, 6 a 11. O canto de Filipenses. Cante lá hoje à noite. Maria é a servidora do Pai. Lucas 1, 26 a 38. E filho de Jacó, seu escolhido. Quem era Jacó? Descendente de Abraão, que deu origem às 12 tribos de Israel. Que o novo Israel hoje é a Igreja Católica. Então, os judeus são descendentes de Israel. E hoje, o grande descendente de Israel, quem é? A Igreja Católica. Os judeus idolatraram. O Senhor mudou a aliança que tinha feito com eles. Não mudou a eleição, continua sendo o povo escolhido, quem? Os judeus. Nosso Senhor nasceu dos judeus, Maria era judia, por 12
apóstolos, os maiores santos da igreja, são judeus. Então trate bem os judeus, apesar deles não acreditarem no Senhor, maioria. Mas é ainda o povo escolhido, a raça escolhida e santa. E segundo Paulo, irão se converter antes do retorno de nosso Senhor. Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias, de todos eles, é o nosso Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da glória. É Ele, é um Deus só, não é que os judeus têm um Deus e a gente outro, não. O que eles chamam de Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Deus e 3 pessoas. Então a Igreja Católica continua o Israel do Antigo e aperfeiçoa. Paulo chama a Igreja do Israel de Deus. Hoje, quem continua o Israel de Deus é a Igreja Católica. Vigoram suas leis em toda a terra. Qual é a lei que tem que vigorar em toda a terra? É a lei de Deus. E a lei da igreja. São 15 mandamentos. 10 da lei de Deus e 5 da igreja. Esses 15 mandamentos são superiores a tudo. São superiores a toda a lei. E qualquer lei do Estado contemporâneo que for contra a lei de Deus e a lei da igreja, eu tenho obrigação de seguir a lei da igreja, não a lei do Estado contemporâneo. Buscai constantemente a face do Senhor. Agora o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Hoje, Mateus 10, 1 a 7, tá? O discurso da missão, a escolha dos 12. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, quem? Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Preste atenção. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, aos judeus. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bora refletir nessa palavra de hoje, que parece que muito padre esqueceu. E não está seguindo nosso Senhor, não. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado acontece, o Senhor chamou 12 discípulos. No início chama de discípulo, porque eram seguidores de nosso Senhor, se tornarão apóstolos agora, porque serão enviados em missão. Então, apóstolo, quem é? É o missionário. Discípulo, quem é? O seguidor de nosso Senhor. Então, até esse capítulo eram discípulos, de hoje em diante serão apóstolos.
porque enviados em missão. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Me diga uma coisa, quando Nosso Senhor chamou os 12, chamou para quê? Para anunciar política, para anunciar partido político, para se envolver em partido político, para falar de ideologia política, econômica, social, foi isso, foi. Não é que está escrito aqui, não. O que é que está escrito aqui? Que deu poder a ele de quê? De curar toda doença, estão curando? E expulsar os espíritos maus. Mandou pegar em arma e fazer revolução, não. Social, política, econômica, não. Quem é o sucessor dos apóstolos? Os bispos. Quem são os colaboradores dos bispos? Os padres. Então, os bispos e os padres têm que fazer o quê? O que está aqui. Não é inventar coisa, não. Não é assumir partido político de direita, de esquerda, do alto, do centro. É não. É não. Tem que curar. Como é que cura hoje? Sacramento da unção dos enfermos. Não, se eu quiser cura. Eu, com o sacramento da unção, já vi 5 curas. Eu vi. Tá? E tirar o Satanás. Hoje tem que ter autorização do bispo. Mas todo sacerdote é exorcista. Então, você que é sacerdote, você tem obrigação. Mas o que é isso? Tem poder. Não de anunciar política. Poder de curar pela unção dos enfermos e poder de tirar o Satanás. É o que nosso Senhor está dizendo, não estou inventando. Então não fale de política. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Chamou de discípulo no início, eram seguidores, agora são apóstolos. Por quê? Enviados em missão, missionários. Primeiro, Simão, chamado Pedro, ele coloca primeiro, é o Kéfas, é a pedra da igreja, o primeiro papa. O primeiro aqui quer dizer o quê? Primeiro entre os 12. Por isso que nós temos um papa, é o primeiro. Papa, a palavra papa quer dizer o que? Não é papa a gente comer, não. É papai. É um apelativo para papai. Tá? Então, o primeiro papa, quem é? Pedro. Aqui chamado de Simão, Pedro. Simão, nome hebraico, Pedro, grego. Em aramaico, Kéfas. Então, primeiro, Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. André é chamado irmão de Pedro. Atento com o que está escrito. Então, primeiro Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Então, tinha 2 irmãos. 2 duplas de irmãos. Simão, Pedro e André. Tiago e João. Todos os 4 eram pescadores. Não era gente de estudo, não. Gente comum. Pescador que tem lá no Mucuripe, lá, entendeu? Não era nem Mucuripe. Nosso Senhor aqui era em Cafarnaum, era uma cidade do interior, lá. As margens do lago de Genezaré. Nem aqui tinha muito estudo, não. Então, Simão Pedro, o primeiro papa da igreja. André, irmão dele. Tiago, depois João, irmão dele. Filho de tal. Filipe, Bartolomeu, Filipe, aquele que converteu o etíope, está lá em Atos 8, leia lá. Bartolomeu, aquele que sentou debaixo de uma árvore, e nosso Senhor elogiou a sinceridade dele. Isso aqui é uma pessoa muito sincera, honesta.
Tomé, aquele que queria tocar, e Mateus, aí tem uma vírgula aqui, cobrador de imposto. Então, só Simão, ele caracteriza como primeiro, e Mateus, ele vai caracterizar como cobrador de imposto. Quem era Mateus? O que está escrevendo aqui, isso é o evangelho dele. Então, ele coloca que ele era o quê? Cobrador de imposto. Quando o Senhor nasceu, quem dominava lá eram os romanos. E eles exigiam impostos. Todo povo que domina outro exige imposto. E instituíram os judeus para cobrarem os impostos. Você gosta de pagar imposto? Se fosse para uma coisa justa, né, a gente pagaria com agrado. Tem que pagar, pague. É obrigado. Nosso Senhor disse que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então pague seu imposto. Melhor seria que fosse usado para coisa justa. A gente pagaria com muito gosto. Mas mesmo sem gosto, pague. Pedro perguntou, tem que pagar? O Senhor diz, dá a César o que é de César. Pode pagar o imposto. O Senhor se colocou contra, não. Agora, atento para ver se o imposto é justo. Né? A gente paga imposto aí, depois é só corrupção. Mas ainda assim tem que pagar. E lá, mesmo com ninguém querendo pagar, os judeus pagavam, mas eles odiavam os cobradores. Né? Ninguém gosta de pagar um imposto muito alto. Aí. Tudo tem imposto, né? No Brasil tudo tem. Uma caixa de fósforo tem imposto. Tudo tem. Coca-Cola, eu não tomo não, Coca-Cola. Tudo tem. Nada de graça. E lá ainda tinha esse aqui, que os romanos tinham impostos. Tinha imposto, o romano impôs o imposto. E Mateus era um judeu, cobrador de imposto para o romano. Então os outros judeus não gostavam dele nem um pouco, claro. Isso é um ponto. O outro ponto era que os cobradores de imposto muitas vezes roubavam. Hoje não, né? Então, se o imposto eram 4 moedas, eles pediam 8. Colocava 4 no bolso e dava 4 lá para o imperador. Então, além de pagar o imposto, ainda tinha corrupção. Hoje não tem não, né? Ainda tinha corrupção. Então, o Mateus era um cobrador de imposto. Era um judeu que cobrava imposto para o Império Romano. Os outros judeus odiavam ele. E os outros discípulos na certa e apóstolos. Ele foi querido no início? Provavelmente não. Né? Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, o Judas Tadeu, né? Tem aí a novena do Judas Tadeu. Simão Zelota era quem lutava pela libertação política de Israel contra os romanos. Então tinha um Zelota aqui. Só que ele não tinha mais que lutar nada contra a política, não. Tinha que fazer o quê? Bora ver o que ele tinha que fazer a partir de hoje. Mas Nosso Senhor chamou um deles. Você conhece o outro Zelota? Quem era? Barrabás, aquele lá que foi solto quando Nosso Senhor foi preso. Ele estava preso, condenado à morte, que matou o soldado romano. Nosso Senhor foi trocado por um assassino, Zelota, diz a tradição da igreja. E no final ele diz, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Nosso Senhor. Então, ele aqui, o evangelho aqui, caracteriza 3. Simão Pedro, o primeiro. Mateus, o cobrador de impostos. E Judas, o traidor. Imagina aí, o 12 que Nosso Senhor escolheu. O primeiro traiu, negou. Um era cobrador de imposto. Um traiu e se enforcou. E os outros? Pescador, Zelota. Algum desses aqui era muito inteligente? Não. Inteligente aqui era Paulo, que Nosso Senhor não quis como apóstolo. Chamou depois. Por quê? Aí é Nosso Senhor.
4 pescadores, pessoas comuns, né? Um cobrador de imposto, o traidor, aqui já tem 7. Um zelota, que lutava pela libertação política, 8. E os outros assim, pessoal marromeno. Nenhum muito culto, né? O Tiago, irmão do João, pescador, né? Filipe, Bartolomeu, que não fala nada além do que está aqui. Tomé, que não tinha muita fé, 9. Então, dos 12, 9 era gente muito assim, comum. E os outros 3 não diz nada. Então, a igreja nasceu assim de um grupo muito pequenininho. Um grupo que não era, entendeu? Se você quisesse hoje iniciar um negócio muito importante, você não teria escolhido nenhum desses 12. Você não escolheria nenhum, e nosso Senhor escolheu. E o que negou ele colocou pá. Por quê? Porque se converteu. O importante não sou eu. O importante é a humildade, a conversão. Nosso Senhor confiou nesses 12. E gente comum, cobrador de imposto, traidor, negador. Quando Nosso Senhor foi preso na cruz, só tinha um deles. Dos 12, ali do lado da cruz de Nosso Senhor só tinha um. João. Os outros correram tudo. Se esconderam no quarto lá. E Nosso Senhor foi até ele no quarto lá que ele estava escondido, no cenáculo. Então, gente, a igreja nasceu assim, de um escândalo, a gente comum. Nosso Senhor não escolhe muitos doutores não, né? Ai de vós, doutores da lei, né? Escolhe os pequenininhos. Pescador, cobrador de imposto, zelota. Mas todos esses aqui se converteram. E Nosso Senhor escolheu e deu ordem para eles. Não é escolher e fazer o que quer na igreja, não. Judas Iscariotes, que foi traidor. Jesus enviou os 12, esses 12, com as seguintes recomendações. Então, no início, deu autoridade de quê? Curar os doentes, expulsar o Satanás. Não foi de falar de política, não. E quando escolheu, mandou em missão, com algumas recomendações que a igreja tem que fazer hoje. Parece que os esqueceram. Quais são? Não deveis ir, no início foi assim, não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Então diz, não anuncie o reino de Deus nem a pagão nem a samaritano. No início, hoje tem que anunciar. Agora aqui é do início. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, o primeiro povo que teve que escutar a salvação foram os judeus. O que Nosso Senhor está dizendo é, e diante aos judeus, anunciai o evangelho aos judeus. O primeiro povo que teve o evangelho anunciado foi o povo judeu. Por quê? Porque o Senhor escolheu eles para a primeira aliança. E agora o Senhor está instituindo a nova aliança, mas está convidando eles para entrarem na nova aliança. Qual foi o primeiro povo chamado para entrar na nova aliança? Os judeus. Então, o primeiro anúncio da redenção, o primeiro anúncio da salvação foi feito a quem? Aos judeus. Não foi aos pagãos, aos gregos, aos samaritanos. Não. Aí por que ele falou de samaritano? Porque lá tinha. Por que ele falou de pagão? Porque lá tinha. Aquelas 10 cidades pagãs, gregas, que ele teve lá, expulsando aquele demônio lá que entrou nos porcos. Então eles não vão lá agora não. E Samaria, os samaritanos, vão não. Vão aos judeus e anunciam o reino de Deus aos judeus. Por quê? Porque a antiga aliança é deles. Então a nova aliança são eles que têm que entrar primeiro. E os judeus quiseram escutar?
Então virá Paulo que vai dizer, vocês não querem não? Não, então agora eu vou aos pagãos. Então quando os judeus se fecharam, e eles se fecharam, e até hoje muitos deles se fecham, a igreja foi aos pagãos. Com quem? Com Paulo. Mas os 12 aqui, nosso Senhor mandou anunciar o reino aos judeus. Por isso que teve aquele concílio de Jerusalém, o primeiro concílio na Igreja Católica, porque eles anunciaram aos judeus e pensavam então que tinham que seguir toda a lei do antigo Israel. E não tem não. Paulo vai dizer, não, a lei agora é Cristo. É a carne de Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, Cristo. Aquela confusão do concílio inicial, o primeiro concílio na Igreja Católica, foi para definir o que é que eles tinham que seguir da antiga aliança. Evitar as carnes oferecidas aos ídolos, evitar as uniões ilegítimas, pronto. Pronto. E anunciar aos pagãos, uma vez que os judeus não quiseram ouvir a salvação. Então, o primeiro povo que escutou o anúncio da redação foram os judeus. Por quê? Porque era um povo escolhido por Deus. E quando Deus escolhe, isso é irrevogável. Eles são ainda o povo escolhido. Ainda hoje é. E Paulo já disse, né? Fala que irão se converter. Quando é? Não sei. Então, antes de ir ao pagão, não vão aos pagãos não, tá? Vão aos judeus, não vão aos samaritanos não, vão aos judeus, e isso por 12. Depois vem Paulo, entendeu, por isso não se converteu Paulo, entendeu que agora era a hora de todos, e ele anunciou a todos. Aí nosso Senhor continua a dizer agora, então, essa ordem inicial é por 12, e essa duas seguinte aqui, ou essa seguinte aqui é para nós. Em vosso caminho anunciai o quê? Então eles tinham que ir aos judeus. Ok. Mas o que é que eles tinham que anunciar? O reino de Deus está próximo. A igreja tem que anunciar o quê? Pelo amor de Deus. O reino de Deus está próximo. Está chegando e já chegou na pessoa de Cristo. Eu não tenho que anunciar política, não. Eu não tenho que anunciar sistema político, ideológico, partidário, não. Econômico, não. Filosófico, não. Eu tenho que anunciar o que? Eu, sacerdote, o reino de Deus está próximo. Nosso Senhor está voltando. E onde é que eu encontro o anúncio do reino de Deus? Na palavra de Deus. Todo dia eu estou aqui falando dela. No Evangelho, na antiga aliança, na nova aliança. No documento da igreja. No catecismo da igreja católica. Ela é. Então, não fale de política, não. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que pagar imposto? Pague. Pode pagar imposto. Quem dera que seja utilizado para coisa boa, mas pague. Mas dê a Deus o que é de Deus. Anuncie o reino de Deus. Padre católico não pode se envolver em partido político. Nem de direita, nem de esquerda, nem do alto, nem do centro, de nada. Tem que anunciar o reino de nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.